Se você se diz e acha que é cristão, ou se você quer conhecer mais sobre o Evangelho, você precisa saber a diferença entre o Evangelho de Deus e o Evangelho dos homens. Oi pessoal, eu sou a Lu, seja bem-vindo para o primeiro vídeo do canal. Nesse vídeo especificamente eu gostaria muito de falar sobre este livro aqui, de um escritor chamado Paul Washer. Ele é norte-americano. E por que eu gostaria de falar sobre esse tema em específico? Porque a gente precisa ter certeza de que a gente tem seguido o verdadeiro evangelho. Em um mundo que está cheio de evangelhos por aí, é muito importante saber se você está firmado no verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Enquanto ele ajuda a gente a discernir o que é falso e verdadeiro, ele ajuda cristãos que são genuinamente cristãos a entender coisas que a gente achava que sabia, mas na verdade a gente não sabia. E o melhor é que o Washer ele ainda encerra o livro fazendo um teste para saber se nós realmente estamos na fé ou se era um cristianismo de fachada que a gente estava vivendo. Primeiramente, é bem desconfortável de ler esse livro, mas é muito necessário. Nos ajuda muito a crescer em maturidade no Senhor. O livro é separado em 7 capítulos e eu vou dar um breve resumo de cada um para você. O Paul começa o seu livro falando sobre como nós temos tratado os homens de Deus. Ele diz que até os maiores homens, na nossa visão, são apenas homens, como eu, como você, não homens no sentido masculino, no sentido ser humano. A gente acaba esquecendo que as nossas maiores referências no Senhor falham e pecam, como eu e você. Ele deixa bem claro que todas as pessoas, as mais famosas, as menos famosas, as mais pobres, as menos pobres, por aí vai, todas nós temos algo em comum, que é a natureza caída e odiadora de Deus. O fato de alguém ser mais próximo de Deus não é por mérito nosso, porque a gente, por natureza, não busca a Deus. A gente pode buscar a religião, mas a gente não busca a pessoa de Deus. O nosso objetivo é olhar menos para os homens e olhar muito mais para Cristo. Capítulo 1. O Evangelho de Paulo versus o Evangelho da Prosperidade. O maior problema do mundo, da sociedade, que causa toda a maldade, toda a doença, todo o sofrimento, é o pecado. O pecado é o maior problema da humanidade. Como assim? A consequência de todo o pecado é a separação eterna de Deus. Mas por quê? Porque quando a gente automaticamente escolhe o pecado, a gente está escolhendo tudo aquilo que é contrário a Deus. Por exemplo, Deus é fonte de vida, o pecado é fonte de morte. Deus é fonte de toda justiça, o pecado de toda injustiça. E escolher o pecado já é não escolher a Deus, entendeu? O Washer vai dar um exemplo daquilo que está acontecendo nas igrejas e aquilo que deveria estar acontecendo nas igrejas. E um texto que ele escreveu, que diz assim, ó: Vá até um homem que está na prisão e que nesta tarde será morto, pendurado numa árvore para ser enforcado. Ele sabe exatamente o que há de acontecer com ele. Se você vai até este homem dizendo, eu tenho boas notícias, eu tenho notícias maravilhosas, ele então sai do seu assento, se agarra nas grades e pergunta animado o que é. Você pode ser curado, ou você acabou de ganhar uma Mercedes-Benz, dizemos. Só há uma boa, verdadeira notícia para aquele homem. Alguém pagou pelo seu crime. Você está livre para sair, você está salvo. Apenas isso pode ser uma boa notícia para aquele homem. E no momento em que ele sai, no momento em que ele é libertado, a primeira coisa que ele vai fazer não é voltar para sua casa ou voltar para as coisas que ele possuía. Quando sai pela porta da prisão, ele só quer saber onde está aquele que pagou sua fiança. E quando encontrá-lo, ele vai cair de joelhos e dizer, eu devo a você a minha vida. Isso é o evangelho. Só que muitas vezes a gente vai até a igreja não porque a gente entende que a gente precisa de salvação, mas porque a gente quer algo em troca de Deus, entendeu? Então se eu for no culto todo domingo, eu vou ganhar um carro. Não é assim que funciona. Ele destaca a importância da gente saber aquilo que é valioso e aquilo que não é. Quando a gente acaba se relacionando verdadeiramente com Deus, não com a religiosidade, não com os ritos, com a pessoa de Deus, com Deus, a gente vive diferente, a gente é uma nova criatura. Então, os nossos desejos vão ser diferentes, os nossos pensamentos vão ser diferentes, as nossas ações vão ser diferentes. Por quê? Porque a gente já não é mais a mesma pessoa. Pra gente ter uma noção, a gente, como o Espírito Santo passa a viver dentro de nós, a gente já não passa mais a almejar aquilo que é terreno, e sim o que é eterno, aquilo que não acaba, porque não tem nada nesse mundo que possa preencher nós, que somos seres eternos. E até o motivo do sofrimento muda, porque antes a gente poderia sofrer, não vou conseguir viajar para aquele lugar, ou não vou conseguir fazer tal coisa, e eu queria muito. Acaba sendo, o motivo verdadeiro do nosso sofrimento acaba sendo porque a gente não consegue ser tão parecido com Cristo quanto a gente gostaria, ou porque a gente acaba sempre escolhendo desagradar a Deus quando a gente não deveria, entendeu? E é aquela luta que a gente tem para fazer o bem, para agradar a Deus. O que verdadeiramente mostra que uma pessoa pertence a Deus não é
a ausência de lutas, ou vários bens materiais, né? É o estilo de vida que essa pessoa leva, as marcas que ela tem em si, por conta do evangelho, os motivos, as motivações da pessoa fazer o que ela faz, o estilo de vida que ela leva, propagando o evangelho e vivendo para o Senhor. O modo de viver muda depois de Cristo. Capítulo 2. O pecado do homem e a necessidade do evangelho. Agora vem a parte desconfortável. O pecado, né? Muitas igrejas evitam falar sobre o pecado, porque acham que se falar sobre o pecado vai estar anulando o amor de Deus, mas na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito importante a gente saber sobre o pecado para que a gente compreenda o amor de Deus. Uma coisa não anula a outra. As próprias escrituras dizem que o Espírito Santo, que é Deus, nos convence do pecado. Então, você falar sobre o pecado é falar que existe algo de errado com a humanidade, entendeu? Aí vamos lá. Por que o pecado é tão terrível? Uma mera ação ali pode resultar numa separação eterna, né? Porque às vezes a gente acaba achando que é um exagero muito grande. O pecado é tão terrível por conta de quem ele é cometido contra. A gente tá falando aqui sobre com quem a gente tá mexendo, entendeu? O pecado é tão terrível porque ele é cometido contra um Deus infinitamente santo, puro, bom e perfeito. É contra quem a ação está sendo cometida. Se você xingar um amigo, vai ter uma consequência. Se xingar a polícia, vai ter outra. Agora imagina a gravidade contra um Deus santo, puro, bom, maravilhoso. Essa parte me deixou em choque. Se eu pudesse chegar ao seu coração neste momento e tirá-lo, pegar todos os pensamentos que você pensou e colocasse em um DVD e dissesse o seguinte: domingo que vem, na sua igreja, ao invés de pregar, vou mostrar seu DVD. Com cada pensamento que você já teve e todo o mal que você cometeu na escuridão. Toda obra eu mostrarei. O que você faria? Eu particularmente imploraria para a pessoa não mostrar nada disso. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei de cada pensamento horroroso, cada desejo que eu já desejei para outra pessoa horroroso, cada ação horrorosa que eu já fiz na minha vida, entendeu? E não gostaria que ninguém ficasse sabendo disso. Mas eis a questão. Deus sabe. Aí a gente fala, né, da questão de Deus ser amor. Se Deus é amor e Deus é bom, ele automaticamente tem que odiar o que não é bom e o que não é amor. Entendeu? Então o fato de Deus abominar o pecado mostra que ele é amor. Por quê? Porque um Deus que é amor verdadeiramente, ele vai odiar aquilo que é mal. Olha esse versículo. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Esse texto mostra todas as pessoas da humanidade. A gente acha que existe algum nível de bondade em nós, mas existe um nível de maldade também. E em Deus não existe nada disso. É por isso que nós vivemos em um estado de separação com Ele, sabe? Uma das coisas que Paul Washer se refere nesse texto é a lepra. Ele diz assim: você já viu um leproso? Há diferentes estágios e fases da lepra, e o pior tipo é horrível. Se houvesse um leproso num estádio, você provavelmente sentiria o seu cheiro. Se um leproso estivesse em um campo, ainda assim você sentiria o cheiro dele. Suponha que você vai encontrar um leproso destes e se compadece dele. Aí você vai, compra uma roupa branca, linda para ele, coloca nele, enrola nas feridas. Porém, essa aparência boa vai durar só por um segundo. Por quê? A lepra vai começar a sujar toda a roupa, vai ficar tudo sujo. Ou a questão do sangue também. Vai começar a ficar tudo igual estava antes. E o que Paulo está querendo dizer com isso? Que antes de nós sermos cristãos, todas essas boas obras são corrompidas pela moral do nosso coração, entendeu? Capítulo 3. As más notícias do Evangelho e o grande dilema. Quando nós pregamos o Evangelho, não podemos simplesmente dizer às pessoas que elas pecaram, porque vivemos em um mundo que ama o pecado e que vive promovendo o pecado. É um mundo que se orgulha de ser um mundo pecaminoso. Então, se uma pessoa concorda que é pecadora, não significa que ela se arrependeu. Isso não significa que ela realmente compreendeu o que o pecado significa. Para compreender mais do Evangelho e até a questão da salvação, a gente precisa compreender quem Deus é. O que Deus é? Deus é amor, justiça, santidade, perfeição. E é importante frisar aqui que Deus não anula a si mesmo em prol da gente. Imagina que é de manhã, aí você pega um jornal na sua cidade e começa a ler. Aí você se depara com a notícia de que uma menina foi sequestrada durante 5 anos, com 5 aninhos de idade, e durante os 5 anos que ela ficou sumida, ela foi torturada, ela morreu, enfim, fizeram atrocidades com ela. Você leria esse jornal e ficaria tranquilo, em paz, não te incomodaria de jeito nenhum? Pois é, me incomodaria e muito, porque se me incomoda tem alguma coisa de muito errado com a gente. Agora imagina Deus.
Ele não pode tolerar um pecado sequer. Imagina ele que vê assassinatos todos os dias acontecendo, sabe? Torturas imensas, pessoas cometendo as várias crueldades que a gente pode imaginar, sabe? Atrocidades que a gente pode imaginar. Imagina o Senhor. Ele vê a corrupção no nosso coração. Tem pessoas que colocam essa corrupção em prática, no sentido de tipo assim, senti vontade de torturar alguém, vou lá e vou fazer. Tem pessoas que até sentem, mas não vão fazer. Entendeu? Mas essa maldade, essa corrupção ainda existe dentro da gente. O nosso pecado merece a ira de Deus. Não porque Deus não nos ama, mas porque Ele é justo. Entendeu? E esse pecado, ele deve ser punido. Não é uma coisa que simplesmente assim, acabou. É isso aí, vou deixar acontecendo e não. Não. Então, o que nós precisamos é ser salvos da ira de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. E nós temos essa maldade dentro de nós. E Deus não pode tolerar aquilo que é mal. Então, como que vai fazer? Entendeu? Porque nós precisamos ser salvos da ira dele. Não porque ele não nos ama, mas porque ele é justo. Como que isso vai acontecer? Eis o ponto. O próprio Deus, por amor a nós, envia o teu amado filho para que todos esses pecados que a gente carrega e que levariam a ira de Deus em cima de nós, Jesus vem, pega todos esses pecados, coloca sobre si e leva a ira de Deus. Por quê? Porque Deus é justo, Deus não poderia deixar isso impune, e mais porque Deus nos ama. Deus pagou por tudo, porque Ele nos condenou, mas foi Ele que assumiu o nosso lugar. Nós não somos justos por si só. Nós somos justos porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Capítulo 4, a doutrina da regeneração. Nesse capítulo, o Washer vai aprofundando mais essa questão da justiça de Deus, como Deus pode ser justo e salvar o que não é justo, e por aí vai. E ele também desconstrói uma informação que muitas pessoas acreditavam, que era que Jesus tinha sofrido debaixo da mão de Satanás. Não. Jesus sofreu por conta do Senhor, não porque Deus é mau, tá? Mais uma vez, não porque Deus é mau, mas porque Ele é santo e Ele é justo. E Jesus é Deus, então é um amor indescritível. Capítulo 5, a obra de Cristo Jesus no Calvário. Nesse capítulo, o Paul ele fala sobre bastante coisa, mas as duas principais que eu achei interessante é que quando Jesus está no Getsemane, quando ele começa a suar sangue, ele não estava suando sangue com medo da cruz, com medo dos romanos. Não, ele estava suando sangue porque ele sabia que ele ia receber a ira de Deus sobre si. Era porque ele tinha vindo, né? Então aquele suor, aquela angústia, era porque ele ia ter que receber a ira do Senhor. Capítulo 6, nossa resposta ao Evangelho, um chamado ao arrependimento e à fé. Eis a questão. Eu falo uma coisa muito correta, na minha opinião, que é a questão do apelo, né? Muitas vezes, existem muitas igrejas que falam assim, você quer aceitar Jesus hoje? Ou você quer receber Jesus? Vem, vamos fazer uma oração, e aí você vai estar salvo, seja bem-vindo ao reino de Deus e tudo mais. Só que assim, isso não é bíblico. Simplesmente não é bíblico. O que realmente demonstra que a gente crê, que a gente está na fé, é a vida de arrependimento que a gente leva. Pode até começar no momento da oração, mas se isso não perdura, fazer uma oração em um momento onde a gente foi tocado emocionalmente, não garante que a gente vai viver uma vida de evangelho. O cristianismo, o evangelho, ele é vivido diariamente, porque ele depende do quanto a gente conhece a Deus. E a gente não conhece a Deus só no momento que a gente fala assim, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, transforma a minha vida e acabou. Não, é uma transformação que ela depende de um relacionamento diário que acontece todos os dias. Só que pra gente se aproximar de Deus todos os dias, a gente precisa ir nos arrependendo daquilo que a gente sabe que nos afasta dele. E tudo isso graças à graça de Deus. Se não fosse Cristo, se não fosse o sacrifício de Jesus, a gente não poderia nos aproximar de Deus, porque em nós não há nada que atrai a Deus. Na verdade, a gente realmente não tem nada que fosse até possível para se relacionar com Deus. A gente precisava dessa pureza, dessa justiça, da santidade e perfeição de Cristo cobrindo a gente, para se chegar em Cristo, ou seja, não tem nenhum mérito sobre nós humanos, entendeu? É tudo para Ele, por Ele. Então a Bíblia não fala de uma única oração sendo feita e da salvação chegando. A Bíblia fala do quê? De uma vida de obediência, que é construída à medida que a gente se relaciona com Deus, graças ao trabalhar do Espírito Santo em nós. E o capítulo 7 é um capítulo cheio de testes para saber se você está na fé. O primeiro é o seguinte: o verdadeiro cristão anda na luz. 1 João 1, do 5 ao 7. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja,
Deus está na luz, então nós precisamos andar na luz também. O que significa andar na luz? Significa de viver de tal forma que nos conformamos à vontade de Deus. Segundo teste, o verdadeiro cristão reconhece o pecado na sua vida. 1 João 1, do verso 8 ao 10. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O verdadeiro cristão, gente, entende que peca e é quebrantado. Fica triste, o seu coração pesa por ter pecado. Uma grande evidência que você é cristão não é que você não vive sem pecar, mas sim que quando você peca, isso quebra o seu coração de tal forma que você fica desolado emocionalmente, sabe? Você fica muito triste. Essa tristeza te conduz ao arrependimento, a confessar, a falar sobre isso. 3. O verdadeiro cristão ama os mandamentos de Deus. Paulo vai falar que uma pessoa que realmente crê em Cristo Jesus, da mesma forma que vai começar a tratar o pecado diferente, vai começar a tratar a palavra de Deus diferente também. Então começa a ter uma comunhão com a palavra de Deus. 4. O verdadeiro cristão anda como Jesus andou. Gente, para mim, resolvendo uma simples pergunta. As pessoas que são mais próximas de você conseguem perceber que você está tentando imitar a Cristo? Porque tem um versículo que diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se nós dizemos que pertencemos a Cristo, algo em nós precisa refletir a Cristo, certo? O verdadeiro cristão ama seus irmãos. Paulo fala: com quem você anda? Com quem você gosta de estar? Está falando sobre a comunhão com pessoas que também buscam conhecer a Cristo. O verdadeiro cristão não ama o mundo, no sentido bem, as coisas que existem no mundo que nos afastam de Deus. Então, dificilmente alguém que conhece a Cristo vai querer ficar em lugares ou ter conversas que sabe que não vão agradar o Senhor, entendeu? Sabe que aquilo não é legal, que aquilo não reflete Cristo em nada e que pode acabar levando você para um lado da sua vida que você não quer mais voltar, entendeu? Pro velho homem, por exemplo. E é aquilo. O Espírito, ele muda os nossos gostos, nossos desejos, nossos pensamentos. Então, se antes da gente ter a Cristo, a gente sentia uma coisa e depois a gente sente a mesma coisa, não tem uma coisa estranha na nossa vida, né? Isso tudo é construído com relacionamento. Mas, ainda assim, o Espírito acaba mudando aquilo que a gente quer pra nós, entendeu? À medida que a gente vai conhecendo o Senhor. E ele finaliza o livro falando assim: pergunte-se a si mesmo: você é realmente filho de Deus? Será que há evidência de que você nasceu de novo? Se não, sonde seu coração. Clame ao Senhor que Ele te salve e te mude, para que você tenha certeza da salvação. Arrependa-se do seu pecado e creia no Evangelho. Então, amém. Este, mais uma vez, é o livro O Evangelho de Deus versus o Evangelho dos Homens. Vale muito a pena ler. É uma aula sobre aquilo que a palavra nos ensina. Obviamente não substitua a palavra pelos livros, porque a palavra é fundamental para nós, mas é de muita ajuda quando nós conseguimos ter um tema em específico trabalhado profundamente. Que Deus te abençoe e até a próxima, viu? Tchau, você é muito amado por Ele.